Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te dar 10 dicas para transformar o artesanato de hobby para trabalho. Bora conversar? Neste vídeo eu vou contar um pouquinho da minha trajetória no artesanato, justificando as dicas que eu considero importantes para transformar o artesanato de hobby para trabalho. É muito diferente fazer o artesanato como hobby e fazer como trabalho. Como hobby é aquela coisa que a gente ouve, que artesanato é terapia, que é muito gostoso, que é muito tranquilo, que acalma, mas quando ele é transformado em trabalho é como qualquer outro. A gente tem estresse, a gente tem prazo, tem metas, tem cliente, são várias horas de trabalho, trabalhos de final de semana, alguma falta de reconhecimento também. Mas eu resolvi fazer essas 10 dicas que são bem básicas, mas que são bem importantes para esse momento. Diferente da maioria das artesãs, eu não cresci fazendo arte. Pelo menos não arte, artesanato, eu fazia outro tipo de arte. Mas artes, educação artística nunca foram matérias que eu me destaquei ou que eu mais gostava. Então aqui vai a minha primeira dica. Tudo bem se você não tem histórico de habilidades manuais, de habilidades artísticas. Tem muita gente que já tem um dom, que já nasce com isso, que já aflora na infância. Mas se isso não aconteceu com você, tudo bem, eu sou uma representante da artesã que se despertou tardiamente. Apesar de conviver muito com costura, com tecidos, a minha mãe costurava e bordava profissionalmente, mas eu nunca me despertei para essa área. Então, tudo bem se você começar um pouquinho mais tarde. Diferentemente da maioria das artesãs que têm múltiplas habilidades, então trabalham com tecido, madeira, tricô, crochê, pintura, eu só tenho foco nos tecidos, na costura. Então aqui vai a minha segunda dica. Tudo bem de não ser uma artesã que domina todas as áreas do artesanato, não ter várias habilidades artísticas. Você pode sim se dedicar a apenas um dos ramos do artesanato, se dedicar e aprender. Você não vai ser menos artesã por causa disso. Bom, então como eu falei, quando eu era pequena eu não tinha interesse no artesanato. Depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei com a máquina de costura dela, mas por uma dificuldade de me desapegar das recordações da minha mãe e muito menos por interesse no artesanato. Eu jamais imaginaria que dali a alguns anos eu estaria no artesanato profissionalmente, muito menos ensinando artesanato no canal do YouTube. Então, aos 30 anos, eu fiz um curso de corte e costura, desses de roupa, que a gente aprende saia, blusa, calça, e eu não ficava muito contente com o resultado das roupas que eu fazia. Em algumas situações era em relação à costura e acabamento, porque eu ainda era muito iniciante, mas em outras situações era simplesmente porque a roupa não me caía bem, e aí eu acabava desanimando, ou acabava deixando aquela roupa de lado, e isso foi me desanimando um pouco. Nesse meio tempo eu fui aprendendo a fazer o artesanato. Eu gostei muito da possibilidade de fazer peças menores, de fazer peças pequenas. Eu morava num apartamento muito pequeno, então não tinha espaço para cortar tecido, mesmo para abrir a máquina. Então, para mim isso facilitou bastante. Eu não tinha o problema de fazer tudo certo na peça e depois não ter um caimento perfeito como é com a roupa, por exemplo. E eu fui cada vez mais amando o artesanato, aprendendo, me aprimorando, conhecendo técnicas, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito autocrítica do meu trabalho e com o artesanato não foi diferente. Então eu não mostrava pra ninguém, eu fazia pra mim, mas não mostrava pra ninguém, não dava pra ninguém,
nem imaginava que um dia iria vender as minhas peças. E aconteceu um fato decisivo nessa minha trajetória do artesanato. A minha filha fazia natação, ela era pequenininha ainda, ela fazia natação e eu levava ela na natação e ficava esperando. E depois da aula dela, tinha uma turminha da terceira idade que fazia hidroginástica, que acabava chegando um pouquinho mais cedo ali, antes da aula delas, e ficava conversando junto comigo e com as outras mães que ficavam esperando a aula dos pequenininhos. E elas sempre traziam várias peças de artesanato das mais diferentes áreas, e elas levavam e vendiam baratinho ali para as amigas que ficavam esperando, e eu adquiri muitas dessas peças. E aí um dia eu tomei coragem para levar algumas das minhas peças para também vender. E eu me surpreendi do quanto elas gostaram das minhas peças. Vendi todas as peças que eu levei, surgiram novas encomendas. Esse dinheiro conseguia realimentar a compra de novos materiais, então isso foi muito importante. Primeiro, para eu ganhar um pouco mais de confiança, e segundo, para eu ir tendo mais dinheiro para conseguir comprar novos materiais e realimentar toda essa cadeia de produção. E aqui vai a minha terceira dica: use a sua rede de amigos, a sua rede de família para começar a vender seus produtos. Então, amigos do condomínio, amigos da academia, mães dos seus amiguinhos. Enquanto você está na sala de espera das aulas de balé, jazz, natação, inglês, judô, tem ali sempre uma galera que tá meio disponível mesmo. Use esses momentos, use esses amigos para vender as suas peças. Mas muito cuidado, alguns amigos e alguns parentes não vão dar o devido valor para suas peças. Então, vai ter gente que vai querer que você faça de graça ou que faça com um valor abaixo do custo mínimo que você vai gastar para fazer aquela peça. Então, não caia nessa cilada. Tome muito cuidado. Cuidado também com pessoas que vão dar um calote, que vão pegar a peça e não vão pagar nunca. Então, no começo a gente não tem muita essa habilidade comercial, de estabelecer preço nas peças, de cobrar. Assim como você vai aprendendo a parte do artesanato, vá aprendendo também essa parte de marketing e de vendas. E a minha quarta dica é divulgue. Divulgue as suas peças, o seu trabalho nas redes sociais. Primeiro, eu acho que é importante divulgar para os mais próximos, as pessoas que te conhecem, os seus amigos, a sua família, mas é muito importante começar a criar um portfólio, porque as pessoas vão começar a ter curiosidade sobre as peças que você faz, o que você faz. Era muito comum as pessoas falarem assim: nossa, mas você faz artesanato? O que você faz? E aí eu falava: peças em tecido, porque eu sempre gostei muito de diversificar meus produtos. Então, às vezes eu tinha vontade de falar assim: qualquer coisa em tecido. Fala aí alguma coisa que eu crio em cima. Então, as pessoas precisam muito ver as peças que você faz, ver as peças que você já fez, a qualidade das suas peças, que tipo de combinação de tecidos você faz. Então, é muito importante ter um portfólio e é essencial divulgar nas redes sociais. E a minha dica é: divulgue em todas as redes sociais. Cada rede social tem um tipo de perfil diferente de consumidor. Então, às vezes você fala assim: a pessoa me segue no Facebook, vai me seguir no Instagram, vai me seguir no YouTube. Não necessariamente. Em cada rede social eu tenho números completamente diferentes de seguidores e perfis diferentes de seguidores. Então, divulgue em todas essas redes para você conseguir atingir um maior número de pessoas. Então, use uma página do Facebook, não crie o perfil
do Facebook, porque depois ele tem uma limitação de número de amigos, você acaba ficando meio de mãos presas. Então crie uma página do Facebook, crie um Instagram comercial, se quiser ir para essa área de vídeos, crie um canal do YouTube, crie grupos no WhatsApp para divulgar suas peças. Então essa divulgação é essencial, as pessoas precisam saber que tipo de peça que você faz, qual é a qualidade das suas peças, que tipo de combinação de tecidos você faz. A minha quinta dica é: presenteie com as suas peças. Além de você economizar, porque você ia ter que comprar um presente mesmo, você vai divulgar as suas peças, você vai espalhar as suas peças. Então é importante para as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho poderem ver, poderem tocar na sua peça, ver a qualidade do seu produto. Então provavelmente essa pessoa que ganhou vai mostrar para outra pessoa. Se for numa festa, por exemplo, que ela abre o presente e todo mundo acaba vendo, então é bem interessante. Presenteie, você vai economizar dinheiro e ainda vai divulgar o seu trabalho. A minha sexta dica é: frequente feiras de artesanato. Eu já disse isso aqui no canal e é uma coisa que eu sempre digo, então provavelmente você vai ouvir várias vezes. Feira de artesanato é um exercício de autoestima e de humildade. Autoestima porque você vê peças que não são ali grandes coisas, que não são muito diferentes, que não tem um acabamento primoroso, que não tem uma combinação de tecidos muito interessante, que não tem materiais de primeira linha, mas os clientes estão encantados, estão falando que é lindo, estão comprando em quantidade. Então você olha aquela peça e sabe que a sua peça tem um padrão de qualidade melhor ou mais interessante. Então, se as pessoas estão se dispondo a comprar aquela peça com uma qualidade um pouco mais inferior, então quer dizer que provavelmente outros clientes comprariam as suas peças que têm uma qualidade um pouco melhor. Então, isso para autoestima é bem interessante, saber que você consegue produzir peças numa qualidade melhor do que as peças que estão sendo vendidas ali na feira, e que essas peças mesmo assim estão sendo compradas, então as suas que têm uma qualidade um pouco melhor também vão ter um mercado. E também visitar feiras é um exercício de humildade, porque você vê peças primorosas, peças que você fala: meu Deus, como a pessoa teve capacidade de criar e executar uma peça dessa. A combinação de tecidos está perfeita, a proporção da peça está perfeita, o acabamento está perfeito, e aí você vê que você tem muito ainda a aprender e muito a desenvolver. Então é bem interessante, assim, às vezes a gente acaba ficando numa zona de conforto, e aí quando você vê essas peças primorosas de artesãos habilidosos, você vê que você ainda tem muito a caminhar no mundo do artesanato. Então visite feiras. A minha sétima dica é: reinvista o capital. É meio tentador de usar esse dinheiro que você conquistou com coisas pessoais, mas é claro que você pode usar, mas é muito importante ir utilizando esse dinheiro que você vai ganhando para realimentar o ateliê, para comprar tecidos, aviamentos, equipar o ateliê. É muito importante, porque tudo isso vai agilizando a produção, vai aumentando a produção, e com isso dinheiro gera dinheiro. No começo eu não tinha base de corte, régua, cortador circular, e acabava cortando o tecido, marcando ali na fita métrica, cortando com tesoura. Isso é possível? É possível, mas quando você começa a ter prazos, a ter uma quantidade maior de peças a serem produzidas, é muito importante que o ateliê esteja mais equipado para dar uma agilidade maior na produção. Mas ao mesmo tempo,
trabalhe com o que você tem. Não adianta você ficar ali chorando e se fazendo de vítima. Ah, mas se eu tivesse um cortador circular, se eu tivesse um espaço. Você tem aquele espaço, você tem aquele material, trabalhe com esse material. Ficar chorando não vai resolver os seus problemas. Então trabalhe com o que você tem e trabalhe muito para conquistar aquilo que você quer. Viver de artesanato, infelizmente, não é muito fácil, principalmente no começo. Então, calma antes de você ir correndo pedir demissão para o chefe. Vá fazendo o seu nome, vá fazendo a sua clientela, vá aprimorando as suas técnicas e aí sim decidir se quer trabalhar apenas com artesanato. Cuidado com fórmulas estruturadas, únicas, definidas e milagrosas de sucesso. Vá trabalhando, vá fazendo o seu nome, divulgue o seu trabalho e aí sim você vai estar trilhando o seu caminho no artesanato. Tenha um diferencial. Pode ser o acabamento impecável, uma combinação exótica de tecidos ou uma combinação bem clássica de tecidos, peças criativas, peças diferenciadas, peças personalizadas, enfim. Tenha um diferencial nas suas peças, porque é um mercado competitivo, você vai estar ali junto com produtos industrializados, que muitas das vezes são mais baratos que os produtos artesanais, e outros artesãos, então você vai ter que se destacar de alguma maneira. E a minha última dica é: aprenda sempre. Não fique na zona de conforto achando que sabe tudo, que já conhece tudo, que sabe fazer tudo. Isso é uma grande cilada. A gente sempre pode aprender alguma coisa, a gente sempre pode aprimorar alguma coisa, conhecer novas técnicas, então fazer a mesma coisa de formas diferentes, conhecer materiais novos que estão sendo lançados. Eu acho que o mercado está cada vez mais com produtos diferenciados, então você tem que sempre estar aberto para conhecer coisas novas, então esteja aberto para aprender coisas novas, aprender coisas diferentes, técnicas diferentes, porque senão você vai ficar ali estacionado naquelas peças que você já costuma fazer, daquele jeito que você costuma fazer, e o mercado ali está em constante evolução, então você tem que realmente acompanhar este mercado. Me conta como é a sua trajetória no artesanato, como que você começou, qual é o caminho que você foi percorrendo. Hoje você trabalha com artesanato? Trabalha só com artesanato? Eu quero muito conhecer um pouquinho mais de você. Deixa nos comentários também quais são as dicas que você acha importante para quem está começando a converter o artesanato de hobby para trabalho. Mesmo se você ainda não tem essa intenção, deixa esse vídeo guardadinho, porque como eu já falei, eu também nem fazia ideia de que iria trabalhar com artesanato e muito menos que eu teria um canal no YouTube ensinando artesanato. Então deixa esse vídeo guardadinho ali num canto bem especial, que talvez você vá aproveitar essas dicas um pouquinho mais pra frente. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê, deixa um comentário aqui pra mim, assim você vai receber notificação do YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.